É o Reis da Pifada entrando no ar hoje, dia 28/9/2022. Vamos nós no modo carreira solo. Pra quem joga PES, pra quem joga FIFA, sabe do que eu tô falando, né? Rumo ao estrelato e no FIFA, se eu não me engano, é Pro Clubes. Se eu tiver errado a respeito do FIFA, coloque aí nos comentários, tu errou, no FIFA é tal. Mas eu acho que é Pro Clubes mesmo. E vamos lá, hoje, 28/9, 20 horas em ponto. Meu nome é Carlos Eduardo e vem comigo pro Reis da Pifada, nosso episódio 12, se eu não me engano. E hoje estamos aqui solito, a gurizada tá de folga merecida. Uns estão viajando, fazendo curso, outros estão em casa aproveitando, outros estão em casa apenas olhando o jogo, que também já é aproveitar bastante olhar jogo, né? Olha o barulho do microfone, é amadorismo puro. E falando em barulho, falando em bagunça, falando em futebol, hoje teve confusão em São Paulo, cara, e tu vê que a galera gosta de uma confusão, né? Porque a torcida do Cruzeiro e a torcida do Palmeiras se envolveram em confusão, eles nem estão na mesma divisão. Um vai enfrentar o Atlético Mineiro e o outro vai enfrentar. Vamos ver uma coisa aqui na Série B. Eu acho que o Cruzeiro vai enfrentar a Ponte Preta, isso aí. E aí as torcidas se encontrarem em São Paulo, uma brigaiada, aquela coisa toda. E tu vê que a galera gosta de descer o nível, né? Não tem nada a ver, cara. Pô, ainda se os dois times fossem se enfrentar hoje, dá pra dizer tudo bem? Não dá pra dizer tudo bem, porque confusão é confusão, independente se tu vai enfrentar o teu time, vai enfrentar o Cruzeiro, vai enfrentar o fulano de tal, porque a gente tem que parar com esse animalismo, essa coisa terrível de nossa, o cara tá com a camiseta do time tal, vou bater naquele cara. Nossa, o cara tá com a camiseta de um time que eu não gosto, vamos lá, vamos brigar. E é isso que acontece, né? Porque os times estão em divisões diferentes, estavam indo para caminhos diferentes. Um tava indo para BH, outro tava em São Paulo, e a confusão aconteceu. Tu vê que a coisa tá muito braba, né? Então tá cada vez mais difícil tu pegar e tu botar a camisa do teu time. Vou sair com a camisa do Grêmio, vou sair com a camisa do Inter, vou sair com a camisa do Brasil de Pelotas, do Juventude, do Caxias. Desses times assim que a gente fala que tem uma rivalidade, né? Em Pelotas mesmo, tu sai com a camisa do Brasil de Pelotas, passa na frente da torcida do Pelotas, não tem problema. Aqui no Caxias, tu passa na frente da torcida do Caxias com a camiseta do Juventude, dá problema, e vice-versa, sabe? E a gente tem que parar com isso. Eu acho que o futebol ele tem que evoluir dentro das quatro linhas, mas fora das quatro linhas também precisa evoluir, o futebol precisa avançar, as pessoas precisam avançar, né? Porque o futebol em si ele vem avançando, ele vem mudando as suas diretrizes, o seu formato. O time que era clube agora vai virar um clube empresa. Então as coisas elas vão avançando, mas o ser humano vai regredindo. E essa coisa terrível de que acontece nos estádios, porque tu não tem mais uma tranquilidade de pegar e sair com teu filho pra ir olhar um futebol. Tu não tem, vou levar o meu sobrinho pra olhar um jogo, cara. E aí, tu fica naquela, será que eu vou levar, será que eu levo, será que vai dar tudo certo? E se eu chegar lá e baterem nele, se chegar lá e acontecer isso, acontecer aquilo? Porque o futebol, o estádio, ele é perigoso. Não dá pra dizer que não é, porque, e detalhe, na maioria das vezes existem brigas com os próprios times, as próprias torcidas, né? A torcida do Grêmio brigando com a torcida do Grêmio, a torcida do Inter brigando com a torcida do Inter. Então, até dá pra me corrigir na questão de
de ficar com medo de usar a camisa do teu time na frente de outra torcida, mas na tua própria torcida acontece isso, sabe? Então é complicado. Eu deixo aqui o meu desabafo e o meu lamento, porque quem não gosta de ir num estádio de futebol, né? Quem não quer estar num estádio de futebol cantando, gritando, entoando os cânticos da torcida do time, do seu time, do coração, enfim. Mas tem vários motivos que às vezes os estádios estão vazios, né? Aí só enche num grande clássico, só enche quando tem decisão, porque é complicado se locomover. Até a questão da logística também é complicada. Não é só lá dentro que a coisa acontece. Tem o entorno, tem os ônibus, tem o teu carro que pode ser depredado. Então a segurança aos arredores dos estádios é fraca e não sei se isso vai mudar, sabe? Porque já era para ter mudado, porque não é um caso, dois de violência, de mortes nos estádios, são vários casos. Então, o que aconteceu com a torcida do Cruzeiro, o que aconteceu com a torcida do Palmeiras, que não tinha nada a ver com a situação, um ia enfrentar o Atlético Mineiro e o outro ia enfrentar a Ponte Preta. Cara, olha só que a bagunça que gerou, sabe? Só porque os animais cruzaram um na frente do outro. É isso aí, animais vestidos de gente. Mas vamos lá, esquecer essa confusão, esquecer essa bagunça e vamos falar do Campeonato Brasileiro, que é o que realmente importa. Hoje, dando pontapé inicial, Corinthians às 19 horas vai jogar na Neoquímica Arena, a princípio casa lotada, contra o Atlético Goianiense. O Corinthians está em quinto lugar, caiu bastante, 44 pontos, e viu o Flamengo avançar, viu o Fluminense avançar, viu o Internacional avançar, e o Corinthians precisa dessa vitória para poder subir umas posições. Se o Corinthians subir, ganhar, ele fica com 48 pontos também, a mesma pontuação do Fluminense. Aí o saldo de gol já não é tão bom assim, então o Corinthians fica em quarto lugar, pega a colocação do Flamengo e precisa que o Flamengo perca o jogo que ele vai jogar contra o Fortaleza hoje também. Hoje vão ter bons jogos nesse retorno do Brasileirão. O Corinthians e o Atlético Goianiense às 19 na casa do Corinthians. Curitiba e Ceará, o Coxa joga em casa. Fluminense e Juventude visitando o Flu no Rio de Janeiro. Fortaleza e Flamengo. Cuiabá e América Mineiro. Atlético Mineiro e Palmeiras. Goiás, Botafogo e Internacional e Bragantino. Aqui hoje é um jogo que começa a decidir quem vai levantar o caneco e quem não vai, porque eu tinha comentado com os guris outro dia a respeito do Internacional sobre a questão de uma possível conquista do Campeonato Brasileiro. E tudo começa hoje, né? Hoje é o que nós vamos decidir. O Inter vai dizer, bom, nós queremos o Brasileirão. Se perder pro Bragantino hoje e o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro hoje, o Inter já pode dar adeus ao Brasileirão. Que deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Mesmo ganhando e o Palmeiras perdendo, já fica difícil de conquistar o Brasileirão, de conquistar não, né, mas de caminhar, se encaminhar um pouquinho melhor. Então o Inter tem que torcer por uma vitória e torcer por uma derrota lá do Palmeiras, porque aí tu consegue pensar em um possível título.
O Inter tem algumas pedreiras pela frente. Não sei se o título vai ser possível, mas vamos lá, vamos tentar, né? Tem o Red Bull hoje, que é difícil, mesmo o Inter jogando no Beira-Rio, casa cheia, com esperança de título, né? Espantar aquele fantasma do vice-campeonato que vem atormentando o Internacional. E tem depois um jogo contra o Santos, também em casa. O Inter joga no Beira-Rio contra o Santos. Aí, aqui tem uma questão que o Inter vai visitar o Flamengo em 7 dias. Vai ser lá no Rio de Janeiro, no dia 5/10. Mas tem um porém, né? O Flamengo tá Desculpa. O Flamengo tá jogando 2 finais. Não sei se o Flamengo vai levar o Campeonato Brasileiro com tanta seriedade, porque não sei se eles já jogaram também a toalha, desculpa. E esse jogo contra o Flamengo também vai ser pedreira. Então o Inter tem 3 pedreiras agora, ó. Bragantino, Santos e Flamengo. Depois, na teoria, contra o Goiás é um pouco mais fácil. Falando de teoria, né? Dentro das 4 linhas ali, 11 contra 11, aí é um pouco diferente. O Goiás também tem o artilheiro do Brasileirão. O Inter tem que abrir o olho, porque daqui a pouco a gente vai dar uma olhada também nisso. Artilharia, melhor defesa, melhor ataque e os melhores times do Brasileirão. Depois o Inter vai ao Rio de Janeiro de novo. Vai enfrentar a equipe do Botafogo. O Inter perdeu o primeiro turno para o Botafogo de 3-2. Jogo muito polêmico, confusão no Beira-Rio, expulsão. Foi um jogo bem truncado e bem cheio de violências físicas. Aí o Inter joga em casa contra o Ceará. Aí aqui contra o Ceará ele já vai ter que tá meio encaminhado dos jogos anteriores, porque se as coisas andarem para trás nos jogos que nós falamos antes, aí contra o Ceará já não vale mais nada, né, para Brasileirão. Lembrando, pensando lá do outro lado também no Palmeiras, que se o Inter fizer o dever de casa e o Palmeiras também fizer o dever de casa e ambos ganharem até o final do Brasileirão, continua a mesma coisa. O Inter tem que fazer o dever de casa e contar com as derrotas do Palmeiras. Esse é o problema de começar o campeonato mal e depois avançar, porque o campeonato se decide no começo, né? Sempre foi assim. Depois, na reta final, é só ir mantendo. Palmeiras teve muita sorte de começar. Sorte é uma palavra estranha, né? Não existe isso. Mas o Palmeiras começou o campeonato muito bem. Então agora ele vai só se manter. O Inter começou o campeonato de forma tropeçando, perdendo pontos que não eram para perder. Claro que o Inter estava mudando o elenco, mudando o técnico, aquela coisa toda. E agora que o Inter se achou como um time de novo, né? Um time campeão e tal. Vamos ver no que vai acontecer. Há quem diga que é interessante que o Inter ganhe pro futebol gaúcho e tal. Eu não torço pro Inter e também não torço que eles ganhem o Brasileirão. Mas como a gente tem que trazer informação e falar sobre estatística, sobre possíveis chances, o que está acontecendo agora nessa reta final, é isso que eu estou trazendo aqui. Não que eu esteja torcendo para a vitória deles, tá? Deixa bem claro isso, que eu não tô. E voltando aqui então nos jogos do Internacional, América Mineiro, Internacional e Atlético Paranaense. Aí 2 jogos na reta final que vão ser pedreira, jogos difíceis. O Inter vai
a São Paulo no dia 8 do 11, jogar contra o São Paulo, e depois no dia 13 do 11, que daí é a rodada final, a rodada 38 do Campeonato Brasileiro, o Inter encerra o Campeonato Brasileiro contra quem? Vocês não conseguem ver, né? Mas contra o Palmeiras. Cara, olha que loucura isso, né? Os dois têm chances de título e o Inter pode decidir em casa um título do Brasileirão contra o time que possivelmente vai estar em segundo se o Inter for decidir de fato esse título. E também o Palmeiras pode decidir fora de casa esse título. Ou esse jogo vai ser só para cumprir tabela. Daqui a pouco o Palmeiras já vai ter decidido esse título há muito tempo, há muitas rodadas atrás. Então vai ser uma reta final de campeonato interessante de se ver. E eu acho que o Palmeiras tem uma vida um pouco mais fácil, tirando hoje. Bom, sendo que o Atlético Mineiro, ele caiu bastante de produção. Então, acredito que hoje o caminho do Palmeiras seja fácil contra o Atlético Mineiro, mesmo o Atlético jogando em casa. O time está dividido, o Hulk está em guerra com a torcida, e a torcida em guerra com o Hulk, e o elenco está rachado. O próprio Hulk, a princípio, vai sair do time no final do Brasileirão. Então o Palmeiras pode se aproveitar desse momento de fragilidade na tabela, fragilidade no elenco e fragilidade com a torcida do Atlético Mineiro. Então é um jogo que pode ser que o Palmeiras... Eu falei Flamengo? Pode ser que o Palmeiras ganhe. Daí tem depois Botafogo, Palmeiras e Curitiba, Palmeiras e Atlético Goianiense, São Paulo, Avaí, Atlético Goianiense, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro e aquele último jogo lá que eu falei contra o Internacional. O penúltimo jogo do Inter é contra o São Paulo, o penúltimo jogo do Palmeiras é contra o América Mineiro, e depois na rodada 38 os dois se enfrentam, e é isso, sabe? Vamos vendo o que vai dar. Palmeiras 57 pontos, primeiro lugar. Internacional, segundo lugar, o Internacional 49 pontos. E o Fluminense 48 pontos em terceiro lugar. Flamengo, que eu achava que ia brigar pelo título, eu acho que agora já não briga mais. Acho que os títulos do Flamengo agora é só nas outras competições. E agora tá ali, né? Entre Inter e Palmeiras. Acredito que o Fluminense não tenha força para brigar por título. E o Corinthians muito menos, que já caiu bastante. Então essa briga mesmo agora a gente pode dizer que vai ficar entre Internacional e Palmeiras. E quais foram as melhores equipes? Quais são as melhores equipes do Campeonato Brasileiro até o momento? 5 segundos. Não, 5 segundos não. Silêncio de 5 segundos sozinho é monstruoso, não tem como. Flamengo. Em segundo, Palmeiras. Em terceiro, o Internacional. As melhores equipes do Campeonato Brasileiro de média de pontuação. E os gols marcados, Palmeiras, o time que mais marcou gol nesse Brasileirão, são 44 gols. O Internacional tem um ataque muito bom também, 43 gols. E em terceiro vem o Flamengo, 42 gols. Então os times que estão em primeiro e segundo, que é o Palmeiras e o Internacional, são também os times que mais marcaram gols nesse Brasileirão. E os gols sofridos, Palmeiras sofreu bastante gol.
19, Flamengo sofreu 24 e o Santos é a equipe do Campeonato Brasileiro que mais sofreu, 25 gols. E aí aquelas grandes chances, o Flamengo é um time que cria muito, tem um time muito bom, meio de campo, as laterais que apoiam bastante lá no ataque, os próprios atacantes, né? O Flamengo teve 78 grandes chances, o Internacional 63 e o Palmeiras 55. E as maiores chances perdidas também são do Flamengo. O time que mais tenta também vai ser o time que mais perde chances. E Palmeiras vem em segundo com 37 grandes chances perdidas. E o Atlético Mineiro em terceiro com 35. Cara, olha só, tem até finalizações na trave. É muito completa essas estatísticas aqui. O Atlético Mineiro meteu 16 bolas na trave, Flamengo 15 bolas na trave e o Internacional 13 bolas na trave. Campeão até o momento de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará. São 86 cartões. Será que essa galera tá apostando em cartão? Os entendedores entenderão. Avaí, 85 cartões. O Goiás, 78 cartões. E cartões vermelhos, o Fluminense lidera. Fluminense, Ceará e Curitiba, as três equipes com 8 cartões vermelhos. Maior posse de bola é do Fluminense, 60%. Atlético Mineiro, 59%. E o Flamengo, 56%. Passes certos por jogo, Atlético Mineiro. 449 passes certos por jogo. No total, né? Fluminense, 445. Flamengo, 415. Cara, olha só que lindo essas estatísticas aqui, hein? Tem muita coisa. É muito completo esse aplicativo aqui. Tem tudo sobre dribles, desarmes, interceptações, cortes por jogo. Tem aqui, ó, vamos dar uma olhada. Olha, cruzamentos precisos por jogo, escanteios por jogo, faltas. Então, é um app muito interessante. E os melhores jogadores, Scarpa com uma pontuação de 7.58, Arrascaeta, arrasca para cima, 7.36, e Matheus Cavicchioli, goleiro, rapaz, 7.34. Goleador, Pedro Raul, 15 gols, atacante da equipe do Goiás. Cano, do Fluminense, 15 gols. E o atacante do Avaí, 13 gols, Guilherme Bissoli. Assistências, Arrascaeta, Gustavo Scarpa. Bom, enfim, é muito bom esse aplicativo aqui. Então, quem quiser, depois eu vou botar na descrição o nome dele. Não vou falar aqui, não sei se eu vou tomar um ban. Então, vamos deixar quieto, né? Melhor deixar quieto. E vamos seguir a nossa vida conversando sobre futebol. Falando em Atlético Mineiro e falando em clubes, empresa e tal, eu tava dando uma olhada numa notícia hoje pela manhã que possivelmente tudo indica, tá? Que o dono do PSG vai comprar o Atlético Mineiro. Tá numa disputa entre o dono do PSG e o dono do Liverpool. Ambos querem comprar o Atlético Mineiro. Então vai ser bom pro Atlético. Vai ter um cofre muito, muito bom. Porque esses caras que vêm, eles não vêm com pouca grana. Eles vêm com muito dinheiro no bolso. E o Vasco já tem esse projeto, o Botafogo, o Cruzeiro, o próprio Bragantino, que eu acho que
foi um dos primeiros do futebol da elite a se tornar um clube empresa, né? Então a tendência é que isso aconteça cada vez mais, né? Como diz o Cassiano aqui nas nossas lives, é a evolução do futebol, é o futebol sendo tratado de forma como empresa. Então não vamos se espantar se daqui a pouco a galera lá de fora vir e comprar todos os times aqui do Brasil, que é o que está acontecendo gradativamente, dia após dia. E eu gostaria muito que isso se tornasse realidade para todos os clubes, sabe? Porque tem muito clube que tem ideias boas, mas falta dinheiro para executar essas ideias. Então, chegando um investidor forte, é bom porque o clube vai ter dinheiro, vai poder contratar, vai poder se firmar também com as categorias de base, que é o que movimenta, né? É o que faz um time crescer, é a categoria de base, né? Então o dinheiro também é o combustível principal do time. Então se tu não tem dinheiro, tu pode ter as melhores ideias, tu pode ter os melhores profissionais, mas e aí? Eu tenho um bom médico, eu tenho um bom preparador físico, eu tenho uma boa nutricionista, eu tenho um bom psicólogo para a molecada, para os jogadores, mas e aí? Quando eu quero contratar, como é que fica? Não, tu tem que ter um dinheiro para contratar também, tu tem que ter dinheiro para mandar embora, porque o dinheiro não é só para contratar, tu tem que ter dinheiro para fazer uma rescisão de contrato, tu tem que ter dinheiro para tudo, basicamente. Então, que isso aconteça mesmo com os times do Brasileirão. E é isso aí. Eu acho que tem um jogo hoje também da Série B, além do Cruzeiro, que joga hoje. Eu acho que... Ou é só o Cruzeiro que joga hoje na Série B? Série B... só Cruzeiro e Ponte Preta às 19 horas também. Não, temos mais jogos hoje aqui. Eu tenho o Sport e o Náutico. Vamos dar uma olhada como é que tá a nossa Série B. Cruzeiro já encaminhado o retorno para a Série A. O Grêmio acho que tá encaminhado já também. Bahia, o Vasco tá com uma corda no pescoço. O Vasco tem que abrir o olho porque o Londrina vem logo atrás. E se o Vasco bobear na reta final, o Londrina avança e o Vasco fica mais um ano na Série B. Eu achava que o Grêmio pudesse acontecer isso com ele, sabe? Ficar mais de uma temporada na Série B. Ainda bem que tudo está se encaminhando para que isso não aconteça. Mas já era a hora do Cruzeiro sair da Série B. Já é hora do Vasco sair da Série B. Então abre o olho, porque senão o Londrina toma tua vez. Cara, e o Vasco não tem um time ruim. Não tem mesmo. Tem um time. Não é um time muito bom, mas também não é o pior time da Série B. Vamos dar uma olhada na equipe do Vasco aqui, ó. Vamos ver tem o Nenê, o Alex Teixeira, Andrei Santos. Deixa eu ver mais. Tô vendo aqui os outros, mas eu tô falando mais os que eu acho que são bons. Quinteiro, bom esse cara, um baita defensor. Léo Matos, muito bom. Então, o Vasco tem time para sair dessa situação. É só querer levar o Campeonato Brasileiro com um pouco mais de seriedade nessa reta final. E o Vasco tem partidas de confronto direto contra o próprio Londrina no dia 29, amanhã. E esse jogo vai decidir
com o que vai acontecer com a vida do Vasco. O Vasco tem que ganhar amanhã. O Vasco joga em casa. Então, acredito que vai estar de casa cheia. Justamente por causa dessa questão de confronto direto. Depois tem o jogo contra o Operário, Novo Horizontino, Sport, Criciúma, Sampaio Corrêa e Ituano. Eu vou dar uma olhada no Grêmio. O que o Grêmio tem pela frente? O Grêmio joga amanhã contra o Sampaio Corrêa, como eu tinha falado lá no começo da live. Mas o Grêmio tem o CSA, tem o Londrina. Londrina joga em casa, o Grêmio joga contra o Bahia, depois contra o Náutico, Tombense. E o Brusque, no dia 6/11, o último jogo do Campeonato Brasileiro, a rodada 38, vai ser na Arena. Isso aí. Acho que o mais perigoso aqui desses que estão em quarto, do primeiro ao quarto, é o Vasco. É o mais perigoso. Porque a diferença de pontos é uma partida, 3 pontos. E justamente confronto direto. Então o Vasco tem que abrir o olho. O resto acho que tá safo. Meu pessoal, meu povo, minha gente, muito obrigado. Esse foi um Reis da Pifada carreira solo, como eu falei ali no começo da live. Só para nós conversar um pouco, trocar uma ideia. Deixa aqui nos comentários o que tu achou. O que tu achou do aplicativo, sobre as estatísticas. É completo? Não é completo? Eu achei completo. O que tu me diz? O Vasco sobe para a Série A, o Londrina sobe, Palmeiras vai ser campeão, o Internacional vai ser campeão, ou o Inter vai deixar o Flamengo passar? Eu acredito na rapaziada. Eu acredito na rapaziada.